Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Chamo-me Ira Vovos, sou professora na Faculdade de Filosofia da Universidade Eduardo Mondlane e também sou doutoranda da Faculdade de Filosofia da Universidade de Barcelona. Estou a falar desde Moçambique e obrigada. Antes de começar a minha apresentação, gostaria de dar os meus parabéns à organização Aos Ouvidos pela realização da primeira conferência, que tem como tema central a escuta como possibilidade de transformação social. Queria agradecer em particular a Denise Abreu pela oportunidade de apresentar aqui e também pela amizade. O tema que vou apresentar é sobre essa aprendizagem coletiva, tendo em vista uma transformação social que tem a escuta e a fala como um meio importante para esse diálogo em conjunto. A educação, desde a perspectiva de Bell Hooks, é um meio de transformação social. Esta minha apresentação faz parte do artigo que escrevi e que foi submetido para publicação na revista Relicário, que tem como título Educação como ferramenta de transformação a partir de Bell Hooks. Boa parte da minha apresentação vai seguir algumas das ideias postas no artigo, mas conciliando as ideias de Bell Hooks sobre a escuta e sobre a interação na sala de aulas. E, ao mesmo tempo, de como o diálogo é importante também para o coletivo da luta e da resistência do movimento afrofeminista. Bell Hooks concilia a teoria e a prática das ações do movimento afrofeminista e a forma de criar uma consciência sobre a luta e a resistência sobre a opressão do patriarcado é através da consciência que é gerada através da educação. Nesse caso, para Bell Hooks, a educação tem um papel fundamental para a tomada de consciência para que, por fim, as mulheres possam ser livres. Bell Hooks também escreve sobre a educação porque ela mesma foi escritora e, ao mesmo tempo, foi professora. E, além da forma simples e consciente que Bell Hooks escreve, também sempre nos conta a sua experiência pessoal como ativista e intelectual. No próximo slide, eu vou falar sobre o diálogo. O diálogo entre o que falamos e aquilo que escutamos é um intercâmbio que permite uma aprendizagem conjunta. Escutar é diferente de ouvir. Quando escutamos, realmente vemos a pessoa na sua totalidade. E ao escutar a pessoa que fala, que esse ato coloca o sujeito direcionado à intersubjetividade, de se conhecer ao mesmo tempo que conhece o outro. Também é através da comunicação que é possível abrir espaços e oportunidades de intercâmbio. Eu penso que estes mesmos espaços e possibilidades de intercâmbio também deviam existir na sala de aulas, para que possa existir uma aprendizagem coletiva e, ao mesmo tempo, que possa existir liberdade entre aquele que ensina e aquele que aprende. Estabelecer uma análise contemporânea sobre educação a partir de Bell Hooks é emergente para o debate atual sobre novas estratégias ou ferramentas educativas no sentido de redimensionar sobre uma educação mais inclusiva e centrada na pedagogia humanista, daqueles que aprendem e que essa mesma educação incentive o verdadeiro sentido da aprendizagem e da aquisição do saber, despertando o sentido crítico e criativo do ensino. E sem esquecer de mencionar que repensar ou ressurgir o pensamento de Bell Hooks nos leva a um sentido profundo de pensar a educação como uma ferramenta de emancipação e de transformação educacional e social. A educação feminista é um meio prático para alcançar uma igualdade entre mulheres e homens, de forma que existe uma relação humana livre de sistemas opressores. Ao mesmo tempo, para Hooks, a educação é uma ferramenta que permite uma maior conscientização social em relação ao patriarcado, para que mais mulheres sejam conscientes sobre as várias formas de opressões sociais. Bell Hooks conceitualiza a educação como uma prática transformadora dentro da conexão entre a teoria e a prática do movimento afrofeminista, e faz ressurgir o sentido prático, praxis da liberdade na aprendizagem e de transgredir fronteiras que aparentemente nos separam, mas uma vez transgredidas nos humanizam.
Devemos pautar por uma educação que possibilita a mudança. A educação como possibilidade de transformação faz com que os alunos possam aprender em conjunto, existe o diálogo e a escuta, existe o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo e, ao mesmo tempo, existe a autonomia individual que leva à liberdade. Diferente da educação tradicional, em que só existe armazenamento de conhecimento e não se pensa sobre aquilo que se aprende. Então, a perspectiva de Bell Hooks vem ser uma educação que possibilita a transformação e que, ao mesmo tempo, essa transformação vai possibilitar que as pessoas possam aprender em liberdade. Já na educação tradicional não existe um pensamento crítico sobre a educação. O próprio sistema educativo fomenta a aprendizagem para formar cidadãos e esquece o sentido do ensinamento para a praticidade da vida. A abordagem de Bell Hooks, influenciada pela concepção de Paulo Freire, traz uma concepção radical de uma pedagogia engajada e emancipadora que permite implementar novas estratégias pedagógicas que promovam uma mudança para a transformação e também para o desenvolvimento humano. Nesse caso, a proposta que ela dá é de uma educação que possibilita a transformação. E essa mesma educação vai proporcionar o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, que vai permitir a autonomia do sujeito, e essa mesma autonomia leva à liberdade. Para Bell Hooks, como ela define na sua obra, ensinando a transgredir a educação como prática da liberdade, ela define a pedagogia como uma ciência que aceita as várias formas de ensino e promove o uso de diversas estratégias pedagógicas, diferentes formas de pensar e, ao mesmo tempo, que se possa explorar o conhecimento desde diferentes prismas e pontos de vista. O ensino deve ser experimentado e, para que realmente possa ser transformador, o processo de aprendizagem deve ser um risco, no sentido em que a educação seja um processo que se permita arriscar para se poder aprender. Esta definição sobre a pedagogia são alguns dos referentes educativos que Hooks demonstra que o verdadeiro papel da educação reside no fato de que quem aprende pode gerar, a partir do que aprendeu, pensamento e consciência crítica. Mas para melhor compreender a sua concepção política e educativa, vou passar a apresentar a autora. Gloria Jean Watkins, comumente conhecida pelo seu pseudônimo Bell Hooks, foi escritora, intelectual, professora, crítica cultural, artista e ativista feminista, que não queria ser conhecida pelo seu nome, mas sim pelas revoluções e transformações que levava a cabo através da sua escritura. A escritura era o meio ou ferramenta que Hooks utilizava para romper com as discriminações sociais, criando consciência política, social e educacional sobre as várias formas de opressão do patriarcado, de supremacia branca e os seus variados sistemas de opressão e dominação, que são o classismo, o sexismo e o racismo, em todos os seus prismas e interseccionalidades, num mundo que é imperialista e, ao mesmo tempo, é capitalista. Bell Hooks sempre se mostrou comprometida em escrever e desde as conexões entre a teoria e a prática da resistência e consciência do movimento afrofeminista. É uma das pensadoras afrodescendentes mais influentes e reconhecidas da época contemporânea e é autora de um corpus amplo sobre teoria feminista. O início da sua carreira ficou marcado pela sua primeira obra, Não Sou Eu Uma Mulher? Mulheres Negras e Feminismos. Esta pergunta, feita por Bell Hooks, também foi formulada por Sojourner Truth, que foi uma das pioneiras do movimento afrofeminista, no discurso que ela deu na Convenção de Ohio. Não sou eu uma mulher? É uma pergunta que interpela a não discriminação das mulheres negras quando se formaram os primeiros movimentos das mulheres brancas, que não incluíam as mulheres negras no movimento. Então, a afirmação ou a pergunta, não sou eu uma mulher, interpela a inclusão das mulheres negras também no feminismo.
E nesta sua primeira obra está presente alguns dos temas-chave do seu pensamento, nomeadamente a reflexão e a argumentação em torno das opressões sexistas e racistas, como fatores e indicadores sociais que obstaculizam a libertação das mulheres negras, a obrigarem a que aceitassem serem tratadas como inferiores socialmente e, consequentemente, que permanecessem em silêncio. Era o silêncio das oprimidas, denominado por Bell Hooks, aquelas que achavam que a sua natureza feminina não merecia ser valorizada porque assim as ensinaram socialmente. Bell Hooks, através do seu feminismo visionário, pretendia criar um movimento para libertar as mulheres negras e criar uma revolução feminista. Foi uma das intelectuais afrofeministas mais reconhecidas por ter criado um vínculo entre o conhecimento feminista, que consiste na recuperação de experiências vividas pelas pioneiras do movimento de libertação das mulheres, e uma perspectiva crítica na área do conhecimento feminista, que era o surgimento da teoria feminista. Então, este vínculo veio para questionar as condições sociais ou os papéis sociais que se atribuem a mulheres e homens numa sociedade patriarcal, para poder protestar por um espaço de direito na sociedade que possibilita a revolução igualitária para homens e mulheres. É importante mencionar que Hooks tem como referentes teóricos que influenciaram seu pensamento e a sua criação literária Sojourner Truth, que comentei anteriormente, Toni Morrison, Martin Luther King, Erich Fromm e Paulo Freire. No próximo slide vou falar sobre transgredir as fronteiras da educação. As obras de Bell Hooks sobre a educação têm uma estreita influência da concepção pedagógica de Paulo Freire em termos de pensar a educação como uma prática da liberdade e os alicerces para a construção de um ser humano autônomo e livre que possibilita a transformação da realidade individual e coletiva. Como podemos estabelecer um diálogo sobre educação desde a perspectiva afrofeminista de Bell Hooks? A autora pretende transformar a realidade e a condição social das mulheres através da consciência. Mas essa mesma revolução é levada a cabo através de uma transformação política entre mulheres e homens. Quer dizer que a educação vai ser um meio que vai possibilitar com que as mulheres tenham mais consciência sobre as formas de opressão do patriarcado. Então, a educação tem um papel muito importante para a tomada de consciência das mulheres. Bell Hooks, ao mesmo tempo, tenta estabelecer uma consciência social sobre a igualdade de gênero. As ferramentas e os meios para eliminar as desigualdades e a rejeição social das mulheres negras é criar uma transformação da própria consciência de mulheres e homens para eliminar o patriarcado institucionalizado. Hooks estabelece como política a consciência social para que desta forma seja possível a transformação através da educação para que homens e mulheres possam viver num mundo plural e igualitário. Pensar a educação como ferramenta de transformação é, ao mesmo tempo, pensar em políticas transformadoras, que são ações políticas próprias do afrofeminismo, que possibilitam mudanças sociais e políticas. Hooks afirma que vivemos num mundo onde estamos divididos e, ao mesmo tempo, controlados pela dominação entre opressores e oprimidos. Mas a autora afirma que perante estas forças opressoras não nos devemos resignar, pelo contrário, devemos resistir e lutar para que deste modo seja possível a libertação, sendo este o único meio para terminar com as desigualdades. A educação como ferramenta de transformação política e social é um meio para a luta do movimento e para a criação de políticas feministas. E a luta feminista, entendida de um modo global e inclusivo, é o meio que faz possível a libertação das mulheres e as ações políticas que servem para transformar a realidade das mulheres para ser possível alcançar a igualdade de direitos. Hooks, ao contar a sua experiência
pessoal, ela estudou inicialmente na Escola das Mulheres Negras e ela conta essa experiência de ter aprendido da Escola das Mulheres Negras como uma experiência muito positiva que também influenciou a sua criação literária sobre educação. Na Escola das Mulheres Negras ensinavam a pedagogia revolucionária e de resistência, também ensinavam o pensamento decolonial e anticolonizador, aprendia-se em liberdade e, ao mesmo tempo, incentivava-se com práticas pedagógicas que permitiam a autonomia e o pensamento crítico. Então, ela explica, através da sua experiência pessoal, que esta experiência que ela teve na Escola das Mulheres Negras foi muito positiva, mas ela depois foi trasladada para a Escola dos Brancos e ela explica que na Escola dos Brancos parecia que as mulheres negras estavam a ocupar um lugar que não era deles. Então, neste caso, na Escola dos Brancos existia racismo, existia divisão entre brancos e negros, ao mesmo tempo existia dominação por parte dos professores ou opressão, e para ela a escola foi considerada um lugar de conflito nesta altura, para ela, que ela teve a vivenciar. Então, sobre esta experiência que Bellux nos conta, depois ela diz mais tarde que ela encontrou-se com as obras de Paulo Freire e também do budista Thich Nhat Hanh, de como ambos influenciaram a sua forma de pensar sobre a educação. Sobre Paulo Freire, Hux afirma o seguinte: quando descobri a obra do pensador Paulo Freire, meu primeiro encontro com a pedagogia crítica, encontrei nele um mentor e um guia, alguém que entendia que o aprendizado poderia ser libertador. Com os ensinamentos dele e a minha crescente compreensão de como a educação que eu recebera na escola exclusivamente negras do Sul haviam me fortalecido. Comecei a desenvolver um modelo para a minha prática pedagógica, quer dizer, com a influência que ela teve na Escola das Mulheres Negras e também quando ela descobriu Paulo Freire como o budista Thich Nhat Hanh, influenciaram a sua forma de pensar sobre a educação como uma prática da liberdade. Bellux e Paulo Freire têm uma concepção educativa que promove a liberdade individual e coletiva. Para que a educação seja um elemento transformador, é necessário que exista o diálogo como estratégia pedagógica. E também é necessário que exista o reconhecimento ou a empatia de eu com os outros como meio da aprendizagem coletiva. Estes dois autores têm como base a desconstrução da escola tradicional ou bancária para erguer uma educação popular que pretende combater os opressores na relação da criação da escola e da praticidade da ação política. No caso de Bellux, os principais elementos sociais opressores para o movimento de libertação das mulheres são o patriarcado, maioritariamente de supremacia branca e todas as suas formas de opressão. Bellux, por um lado, pretende trazer uma abordagem que se possa romper com os padrões sociais para que os alunos possam aprender a pensar por eles mesmos, gerando deste modo uma autonomia no seu agir e que possa desenvolver um espírito crítico. Ao mesmo tempo que se cria uma consciência dentro do movimento afrofeminista, para que mais mulheres tenham em conta essas várias formas de opressão. Paulo Freire, por outro lado, incentiva o espírito inovador e transformador no processo da aprendizagem, que despertam o interesse em querer aprender, o desenvolvimento no estudante e a estimulação da curiosidade epistemológica. E, ao mesmo tempo, ensinam o sentido de querer fazer e de aprender. Desta forma, os estudantes aprendem sobre o verdadeiro sentido da palavra liberdade. Bellux entende a educação como um meio em que o conhecimento deve ser aprendido com entusiasmo e a sala de aulas é um espaço que possibilita a construção de ideias de forma a gerar sentido crítico do próprio conhecimento. Mas para que exista essa construção de transformação pedagógica,
é fundamental existir a escuta e o reconhecimento de uns pelos outros na sala de aulas. Quer dizer que para Bell Hooks, como para Paulo Freire, o diálogo é importante e, nesse caso, para que exista diálogo, é necessário que exista a escuta e a fala. Porque a escuta e a fala vai permitir que eu possa aprender da mesma forma que ao escutar o outro, eu também posso aprender a conhecer o outro e também a conhecer-me a mim próprio. Nesse encontro da aprendizagem, existe também a reciprocidade. Saber ouvir o outro e uns aos outros é uma forma de aprendizagem que possibilita a prática da educação coletiva. Nesse caso, o fascínio da aprendizagem e a aquisição do conhecimento existe no reconhecimento e a assimilação de ideias no sentido crítico. Mas as aulas têm mais sentido quando há uma aprendizagem coletiva em que todos se sentem transformados. Pensar a educação como uma prática da liberdade é romper com a pedagogia tradicional e implementar práticas pedagógicas em que o professor reconhece a particularidade de cada um na sala de aulas e que o conhecimento é produzido em conjunto, criando uma comunidade aberta de aprendizado. Passo a citar a Hooks. A pedagogia engajada afirma que cada sala de aula é diferente, que as estratégias têm que ser constantemente modificadas, inventadas e reconceitualizadas para dar conta de cada nova experiência de ensino. Fim da citação. Quer dizer que a sala de aulas transforma-se num espaço de aprendizagem coletiva, atendendo às particularidades de cada estudante, e essa mesma forma se assimila o conhecimento nessa aprendizagem coletiva, sempre na perspectiva de que, através dos outros, posso compreender melhor o mundo e a mim mesmo. Bell Hooks diz que o professor tem um papel importante e também tem uma responsabilidade dele próprio criar essas pedagogias e essas estratégias pedagógicas e, ao mesmo tempo, o professor deve transmitir conhecimento, mas é através do professor que essa criação desse dinamismo dentro da sala de aulas vai ser criado. O professor é que cria, mas mesmo assim, para Bell Hooks, o processo da educação como um processo da escuta, da fala, da partilha coletiva, do diálogo, não é só o estudante que se sente transformado, mas o professor também se transforma dentro da sala de aulas nessa interação ou nesse dinamismo com os estudantes. Quer dizer que o papel do professor tem uma responsabilidade de criar esse ambiente e implementar essas estratégias pedagógicas, mas ao mesmo tempo ele também, o professor, se transforma. Passo a citar a Hooks. Quando a educação é a prática da liberdade, os alunos não são os únicos chamados a partilhar, a confessar. A pedagogia engajada não busca simplesmente fortalecer e capacitar os alunos. Toda a sala de aulas em que for aplicado um modelo holístico de aprendizado será também um local de crescimento para o professor, que será fortalecido e capacitado por esse processo. Fim da citação. Como eu estava a dizer, nesse caso, a aprendizagem é coletiva e o professor também tem um papel de ser um mediador, não só de transmissão do conhecimento, mas ele passa a ser um mediador que também é transformado. Para aqueles professores, afirma Bell Hooks, que têm a ousadia de criar espaços de aprendizagem como práticas de liberdade, estão ao mesmo tempo a transgredir as fronteiras do sistema educativo e a romper com a educação tradicional. Faz parte desta construção coletiva entre professores e estudantes construir o conhecimento com base ao uso da própria experiência, da abertura, para evidenciar os seus testemunhos, como uma forma de abrir-se e de arriscar para aprender. Essa troca de experiências forma parte da escuta e atenção que dou ao outro e todos os que constituem um coletivo da sala de aulas. Quer dizer que nessa transgressão da educação existe uma partilha de experiências e, ao mesmo tempo, quando eu estou a partilhar a minha experiência, eu estou a abrir-me
ao mesmo tempo estou a pôr atenção no outro e ao mesmo tempo tenho a atenção da escuta para que eu possa aprender. A educação vista como prática da liberdade é o acompanhamento do processo integral dos estudantes de forma a ver a sua evolução intelectual e também espiritual, que formam parte de um ser humano na sua formação integral. Nesse caso, neste tipo de educação como transformadora, os estudantes passam a ser seres ativos da sua própria educação. E, nesse caso, tem em vista construir uma educação em que todos se transformam, isto é, professores e estudantes, num dinamismo educacional. Quer dizer que todos são transformados. Para concluir, construir em termos de criar uma educação coletiva significa refletir sobre um mundo que seja possível transformar a realidade particular e coletiva. Leva à praticidade, à praxis de modificar as práticas convencionais do sistema educativo. A noção que Hughes tem sobre a educação está estreitamente vinculada à concepção de poder transgredir as mesmas estruturas do sistema educativo para demonstrar uma nova forma de ensinar e de transmitir conhecimento. A educação é uma ferramenta para gerar consciência crítica sobre como confrontamos e vemos a realidade, para desta forma podermos transformar essa mesma realidade. Bell Hooks traz a visão sobre como o processo de ensino deve possibilitar a aprendizagem coletiva nessa interação com o outro e traz-nos uma questão fundamental. O aprender deve ser dado num espaço que possibilita a liberdade por parte de quem ensina e por parte de quem aprende, e nesse dinamismo todos são transformados por essa criação conjunta. A educação é uma ferramenta que possibilita transformar o indivíduo no seu processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, ele pode transformar a realidade conhecida e aprendida. Gostaria de terminar a apresentação com um pequeno poema da minha autoria, inspirada nas leituras das obras de Bell Hooks e na elaboração do artigo sobre educação. Aprender para transformar. É comum dizer que ler nos dá asas para voar. Mas não basta só ler, é preciso questionar. Duvidar faz parte do processo de aprender. Forma parte dos caminhos e dos passos de compreender. Quanto mais leio, mais imagino e crio mundos dessa realidade cognoscente que aparentemente parece transparente. Quanto mais critico o que aprendo, desperta em mim um espírito libertador. E essa mesma ação é transformadora e emancipadora. Quantas vezes me descubro a mim como uma eterna aprendiz, faz parte da reinvenção entre aquilo que fiz e aquilo que sou. Quanto mais leio, consigo alcançar um despertar crítico e autônomo em todas as dimensões e complexidades do meu ser. Estou entre ser tudo e ao mesmo tempo questionar-me de ser nada. As diversas voltas entre ser um sujeito subjacente e ao mesmo tempo cognoscente. Aprender é arriscar, é aprender a voar. Aprender é criar e é aprender a transformar. As voltas do conhecimento entre o que já conheço e o que ainda tenho que conhecer. É aprender a questionar-me para libertar-me e voar com as asas de um pássaro. É transgredir as normas do próprio processo de aprendizagem para reafirmar-me como um ser livre. Educar é criar e é transformar a realidade. Educar é um processo transformador e, ao mesmo tempo, revolucionário. Muito obrigada pela atenção. Eu só queria dizer que parte desta pesquisa também forma parte dos meus estudos de doutoramento, da minha tese,
que tem como tema Afrofeminismos Emergentes em Filosofia Política, um projeto educativo a partir do PELUX. Muito obrigada pela vossa atenção.